O senador Omar Aziz, que é um claro, franco opositor, né, do presidente Jair Bolsonaro, que havia dado uma segurada aí no tom, tinha dado uma amenizada nesses últimos dias, ontem foi ao plenário do Senado fazer uma cobrança pública ao presidente sobre a reedição desse decreto. A gente tem um trechinho da fala dele lá no Senado, a gente pode acompanhar. Há 25 dias atrás, o ministro Paulo Guedes, através do Ministério da Economia, reduziu o IPI em 25%. Ontem reduziu o imposto de importação em 10%. A quem interessa reduzir o imposto de importações sobre produtos de telecomunicações, eu não sei, mas que tem algo submerso que a gente precisa mergulhar e saber quem está interessando a redução do II. O presidente se comprometeu que no dia 21 ele estaria assinando um novo decreto, retirando aqueles produtos da Zona Franca que tem PPB, Processo Produtivo Básico. Nenhuma indústria se instala na Zona Franca sem ter o PPB, que dá critérios para se instalar. É diferente nos outros estados. O que está por vir é pior. Alguns empresários estão aplaudindo a redução do IPI e do II. Meus amigos, nós não temos competitividade, mesmo reduzindo. E o que nos dá a garantia de ter uma indústria brasileira, o que nos protege, são II e IPI. Está aí o posicionamento, né, do senador Omar Aziz cobrando essa reedição do decreto e citando essa situação aí da redução do imposto de importação, que é algo que também pode gerar algum tipo de impacto, não só aqui, né, mas em diversos outros estados do país que tem essa produção. Né? Se a gente está falando de imposto sobre a importação de produtos de telecomunicações, a gente produz diversas, tanto aqui em Manaus, aqui no Polo Industrial, como também, né, em outros estados do país, a gente produz, né, diversos produtos, partes desse processo, né, da telecomunicação aqui, então isso pode gerar impacto também. A gente tem esse prazo, é uma promessa que foi feita, como foi dito, né, como o senador, inclusive, se manifestou, e é interessante a gente ter esse posicionamento do senador Omar Aziz no plenário, porque independente de você apoiar ou não, ele ganhou holofotes, né, depois da CPI da pandemia. Hoje, um pronunciamento dele hoje no plenário tem mais peso do que tinha um ano atrás, né, por conta da repercussão que ele teve por conta da CPI. Então, é trazer à tona um cenário, uma promessa que foi feita aqui ao Amazonas, que impacta diretamente aqui no nosso polo industrial. A gente lembra que essa redução, por mais que a gente possa, para quem não está acompanhando, né, isso há muito tempo, possa parecer positivo, estão reduzindo imposto, mas estão reclamando por quê, né? Mas aqui a gente tem situações diferenciadas, né? Aqui a gente tem esse imposto zerado. É exatamente o que eu ia dizer, porque a gente está tão acostumado a pagar imposto que já não sabe nem o que está pagando, por que está pagando. E esse decreto ele é benéfico para grande parte da indústria Sim. e da população à medida que você reduz o imposto. Prejudica quem? A gente, porque nós temos o Polo Industrial de Manaus que já tinha essa isenção. Então, quando você equipara, não tem por que uma empresa investir Exatamente. Aqui no Amazonas por questões logísticas, por questões de frete, e questões de estrutura de segurança jurídica de estar aqui ou não. Então, a promessa do presidente é que vai fazer uma edição desse decreto, manter esse desconto, essa isenção, né, essa redução do IPI, mas excluir os itens que já são fabricados. Haveria um prejuízo a médio e longo prazo de novos investimentos aqui, que ficariam bem mais escassos, mas não afetaria as indústrias que hoje já estão com a possibilidade de partirem daqui para outros estados ou países, né? Exatamente, Adriane. Essa grande situação, você explicou muito bem. E agora ainda tem mais esse elemento, né, do imposto de importação, ou seja, pode sair mais barato você importar alguns produtos, né, alguns insumos ali da parte da telecomunicação do que produzir aqui no Brasil também. Então isso é mais uma situação ali que precisa ser observada, que precisa ser cobrada. A classe política do Amazonas pode se matar aí ao longo de boa parte do ano, mas geralmente quando mexe com a Zona Franca de Manaus, quando mexe com o Polo Industrial de Manaus, todo mundo se une. Foi essa união que levou o presidente a fazer essa promessa. Então essa união precisa servir também para fazer a cobrança da reedição desse decreto. Precisa se unir, né, Dante? Foram eleitos para isso, para representar os interesses do Amazonas. Eu me lembro muito bem no início desse governo de uma fala do ministro Paulo Guedes,
que ele dizia que a Zona Franca está instituída, é constitucional. Na Constituição nós temos a lei lá que garante que aqui nós teremos uma área onde haverá isenção, então isso está tudo bonitinho, escrito lá, os direitos assegurados da Zona Franca de Manaus na nossa Constituição. O problema é que as taxas dos impostos é estabelecida pela política do governo. Sim. Então, o Ministério, o próprio Paulo Guedes enfatizou isso. Olha, tem a lei lá, mas o imposto é a gente que determina. Sim. E está determinando. Diante desse cenário, a gente vai ver, inclusive, aí o compromisso que há do Ministério da Economia, do próprio presidente Jair Bolsonaro para com o Estado do Amazonas e com a importância que o nosso Estado tem para a economia e para a preservação do meio ambiente do nosso país. E que eu acredito que no quesito preservação do meio ambiente, nós estamos sim na vanguarda, nós temos sim as maiores riquezas que precisam ser colocadas em xeque na mesa nesse momento. E se está assim, né, Manuel, se a gente consegue preservar, é muito por conta da Zona Franca que impediu, que deu um caminho para que a gente não desmatasse aqui desenfreadamente, como acabou acontecendo em boa parte do país. Essa situação, essa sua lembrança aí da declaração do Paulo Guedes, eu até complemento. Nessa ocasião que ele fala isso, ele tem uma frase que é muito simbólica e está sendo muito lembrada agora. A Zona Franca está garantida constitucionalmente, mas se eu zerar o imposto de todo mundo, eu não mexi com a Zona Franca. Ele falou isso, né, no começo do governo e agora parece que tem cumprido essa promessa, né, de baixar para todo mundo e não mexer aqui, mas acaba tendo um impacto muito grande, muito claro, muito direto. E quando a gente fala, não é só também a preservação ambiental, é quase 10% da produção industrial do Brasil está aqui em Manaus. Um Brasil que fala em reindustrialização, como é o argumento, né, do ministro Paulo Guedes, ele não pode abrir mão de 10% da sua produção industrial. Ele não pode abrir mão dos impostos que são recolhidos aqui e gerados para a União. O Amazonas é muito importante, sim, por mais que seja visto como um patinho feio, às vezes, nessas horas para a indústria. Ele é importante, é fundamental para a indústria brasileira e assim precisa ser tratado, né? Então, essa promessa, essa resposta que deve ser dada pelo governo federal, que foi dita que seria dada pelo governo federal, ela precisa ser cobrada. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.